Olá, queridos! Estão prontos para uma aventura emocionante? Hoje vamos explorar o livro do Apocalipse e temos um guia especial para nos ajudar: o Tabernáculo. Isso mesmo, Douglas. Imagine o tabernáculo como um grande mapa do tesouro, onde cada peça de mobília ritual aponta para um tesouro escondido no Apocalipse. É como quando você constrói um modelo de avião e cada peça se encaixa perfeitamente para criar algo incrível. Exatamente, Rebeca. Pense assim: você já jogou um videogame onde precisa encontrar chaves para desbloquear diferentes níveis? O tabernáculo é como essas chaves, desbloqueando os segredos do Apocalipse. Essa é uma analogia perfeita, Douglas. O tabernáculo é o nosso mapa, mostrando como Deus está conosco, nos guiando e cumprindo as suas promessas. O Apocalipse é o tesouro, revelando a esperança e a certeza que temos em Jesus, o nosso sumo sacerdote. Perfeitamente, Rebeca. Espero que nossos telespectadores, especialmente as crianças, possam ver como esses símbolos antigos se relacionam com as nossas vidas diárias e nos ajudam a entender o amor de Deus por nós. Sim, com certeza. Lembre-se, queridos, assim como o tabernáculo era um lugar especial para a presença de Deus, nossos corações também podem ser um lugar especial para Ele. Vamos continuar explorando e descobrindo juntos neste programa. Para facilitar a nossa jornada, preparamos um guia de estudo para acompanhar o nosso episódio de hoje. Para acessá-lo, escaneie o QR Code que aparece agora ou visite o nosso website estaescrito.ca. Fique conosco e descubra como o tabernáculo e o santuário são uma chave crucial para compreender o Apocalipse. Começa agora o Está Escrito Canadá. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. Olá, queridos, bem-vindos de volta ao nosso programa. Hoje vamos desvendar os mistérios do livro do Apocalipse, explorando suas profundas conexões com o tabernáculo e o santuário. Rebeca, você já percebeu como esses símbolos antigos aparecem em todo o Apocalipse? Sabe, Douglas, é como encontrar tesouros escondidos em um livro de histórias. O tabernáculo, com todos os seus móveis e rituais, é como uma chave para entender o Apocalipse. Vamos conversar com os móveis. Lembra da Arca da Aliança? Com certeza, a arca era o item mais sagrado do tabernáculo, representando a presença de Deus. Em Apocalipse 11:19, vemos a arca no templo celestial, nos lembrando que Deus está sempre conosco, assim como nos sentimos seguros, sabendo que nossos pais estão por perto. Isso é um pensamento muito reconfortante. E quanto ao candelabro, o menorá? O menorá fornecia luz no tabernáculo, assim como uma lanterna no escuro. Em Apocalipse 1:12-20, Jesus é visto entre 7 candelabros dourados, simbolizando as 7 igrejas. É um lembrete de que as igrejas devem brilhar intensamente no mundo, guiadas por Jesus, assim como os postes de luz nos guiam para casa à noite. É incrível como esses símbolos se conectam. Agora vamos falar sobre as festividades. Como elas se relacionam com o Apocalipse? Ótima pergunta. As festividades, como a Páscoa e o Pentecostes, são como celebrações familiares anuais. A Páscoa, que comemorava a saída de Israel do Egito, é refletida no Apocalipse com a imagem do Cordeiro. Apocalipse 5:6 mostra Jesus como o Cordeiro que foi morto, simbolizando seu sacrifício por nossa liberdade, assim como celebramos a liberdade no Dia do Canadá. E o Pentecostes? O Pentecostes, um festival de primeiros frutos, é ecoado em Apocalipse 14, verso 4, onde os 144 mil são descritos como
primeiros frutos para Deus e o Cordeiro. É como as primeiras maçãs que colhemos no outono, representando os fiéis que seguiram Jesus. É maravilhoso como essas festividades antigas têm significados tão profundos. E quanto aos sacrifícios e ao sacerdócio? Os sacrifícios, especialmente no dia da expiação, eram sobre acertar as coisas, as contas com Deus. No Apocalipse, Jesus é o sacrifício supremo, acertando tudo. Apocalipse 5, versos 9 e 10 destacam isso, dizendo que pelo seu sangue ele redimiu pessoas de todas as nações. É como quando pedimos desculpas e fazemos as pazes com um amigo após um desentendimento. E o sacerdócio? O sacerdócio, especialmente o sumo sacerdote, é significativo. Jesus é descrito como sumo sacerdote, intercedendo por nós. Apocalipse 8, 3 e 4 mostra as orações dos santos oferecidas no altar dourado, simbolizando a intercessão de Jesus. É como um professor que nos ajuda a entender um problema difícil de matemática. Então, os serviços diários no tabernáculo são como nossas rotinas diárias, nos lembrando da presença constante de Deus, certo? Exatamente. Assim como escovar os dentes ou fazer nossas orações antes de dormir, os serviços diários nos lembram que Deus está sempre conosco, nos guiando a cada dia. Douglas, essa conversa realmente abriu meus olhos. O tabernáculo e seus elementos nos ajudam a ver o quadro maior do Apocalipse. É como ter um mapa para nos guiar em um caça ao tesouro. Essa é uma analogia perfeita, caça ao tesouro. O tabernáculo é o nosso mapa, mostrando como Deus está conosco, nos guiando e cumprindo suas promessas. O Apocalipse é o tesouro revelado, a esperança e a certeza que temos em Jesus. Muito obrigada, Douglas, por essa discussão. Em instantes, continuaremos o nosso estudo sobre a correlação do tabernáculo e o santuário com o Apocalipse, com o nosso convidado especial, o pastor Rafael Rossi. Olá, seja bem-vindo. Feliz sábado. Bom dia, igreja. Que dia lindo em Toronto. Na Igreja Brasileira de Toronto, todos encontram lugar para pertencer. Venha nos visitar e fazer parte dessa família. 122 Mimico Avenue, aqui em Toronto. Estamos esperando por você. Oi, é muito bom ter você de novo aqui conosco. Continuando nesse programa, nós estamos na 9ª chave para desvendar os segredos do Apocalipse. Se você tem acompanhado a série até agora, você está vendo que esses segredos nem são tão mais segredos assim. E aos poucos nós estamos nos aprofundando nesse livro da Bíblia tão maravilhoso. E conosco nós temos o querido pastor Rafael Rossi. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Rebeca, alegria, pastor Douglas, estamos juntos aqui participando dessa temporada tão especial, falando sobre o livro do Apocalipse, as chaves para interpretar o livro do Apocalipse, que eu tenho certeza que quem está acompanhando vai sair enriquecido no conhecimento da palavra. Amém. Já aprendemos sobre família, sobre viagens, sobre questões culturais, gosta de aprender, sobre como conhecer sua esposa. Eu queria saber sobre pets. Você tem algum pet? Eu já sei as respostas, mas aqui eu estou perguntando. Sim, eu tenho uma cachorrinha Shih Tzu, que está com 6 anos, é uma alegria. É uma companhia e tanto, viu? Porque quando eu estou em casa, às vezes trabalhando, preparando materiais, escrevendo, ela fica do meu lado o tempo inteiro. Ela fica sempre onde eu estou. E minha esposa fica até com ciúmes, viu? Porque acho que ela me elegeu como o preferido dela. Eu sou suspeita a falar de bichinhos em casa, que eu acho que eles são uma das melhores companhias. Eu acredito que os cachorrinhos, os animais, são um presente maravilhoso de Deus para nós aqui na Terra. Obrigada por compartilhar. Muito bem. 9ª chave, hein? Tá voando, não? Rápido demais, né? Eu acho que eu nem consigo lembrar todas elas, né? Então não vou tentar. Por isso que o programa fica disponível online, né? Para você rever. É Você voltar lá no YouTube. Você pode voltar no YouTube e rever todos os programas. Mas acho que a chave hoje ela é muito importante e muitas vezes passa por desapercebido, né? Esta chave ela se refere
ao santuário, né? Primeiro ali foi um tabernáculo no deserto, né, que Deus apresentou a Moisés para que ele pudesse construir. Depois esse tabernáculo temporário, ele foi escolhido para ser edificado ali em Jerusalém, com o templo de Salomão, né? Infelizmente foi destruído pelos babilônicos, e um novo templo surge, né? Zorobabel, depois o templo de Herodes. Templo esse que Jesus visitou. Mas os elementos do templo, as festas dos templos, os serviços que ocorriam no tabernáculo do templo, de certa maneira, eles são apresentados e permeiam a linguagem, a estrutura, a divisão do livro do Apocalipse. Por isso, entender o Apocalipse requer que nós conheçamos o santuário. Não é isso mesmo? Exatamente. Os móveis do santuário, por exemplo, os rituais do santuário, as divisões que o santuário tinha. Então, tudo isso acaba sendo elementos fundamentais para a compreensão do livro do Apocalipse, porque há uma centralidade do santuário no plano da salvação. Tanto que isso era bem claro para João Batista. Quando ele viu Jesus pela primeira vez, ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa linguagem de João Batista aplicada a Jesus, que nós tão bem conhecemos, é totalmente tirada do santuário, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, quem peca, morre. A consequência do pecado é morte. Mas no Antigo Testamento, o Cordeiro era aquele que morria no lugar do pecador. Eu não preciso morrer pelo meu pecado, porque eu posso transferir o meu pecado para o Cordeiro. Só que um Cordeiro não pode morrer por um ser humano. Esse Cordeiro, ele apontava para Jesus, que era o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Ou seja, Jesus ele veio a essa terra para cumprir um ritual do santuário. Ele morre como o nosso Cordeiro, para que nós não tenhamos que morrer pelos nossos pecados e possamos assim ter a vida eterna. Ou seja, se o plano da salvação envolve o santuário, o livro do Apocalipse, que fala sobre o fim, ele fala sobre o fechamento do trabalho do santuário, porque há um momento que o santuário vai cumprir o seu papel, quando todos os seres humanos forem perdoados, salvos e regenerados, porque o santuário só foi necessário depois do pecado. Quando Deus criou o planeta Terra, não tinha santuário aqui. Tinha o Jardim do Éden, tinha a árvore da ciência do bem e do mal, que era o livre-arbítrio, tinha a árvore da vida e as demais árvores. Este ritual do santuário somente foi instalado na Terra depois do pecado de Adão e Eva. Não, bem colocado. E você comentou ali, né, do Cordeiro de Deus. E é interessante que depois da imagem de Jesus como o sumo sacerdote que apresenta ali em Apocalipse capítulo 1, na visão, né, dele andando entre o candelabro, né? A próxima grande imagem de Jesus é ali Apocalipse 4 e 5, que é a imagem de um cordeiro que havia sido morto, mas vivia o quê? Para sempre. Mas como que eu consigo entender isso? Bem, eu só consigo entender isso se eu entender o santuário e esta linha tão bela que você colocou, até apontando para João Batista, né? Ele foi morto, mas vive para sempre. O santuário ele tinha algumas partes e esses elementos nós precisamos conhecer. Isso vem do Antigo Testamento. Por exemplo, nós temos o pátio, que era a parte de fora. E nesse pátio estava o altar de sacrifício e uma pia para a cerimônia de lavagem das mãos. Purificação. A purificação. Depois você tinha a tenda em si. Essa tenda estava dividida em duas partes. O lugar santo tinha um véu e o lugar santíssimo, que era menor. O lugar, primeiro lugar santo, tinha alguns móveis. Então ele tinha uma mesa com os pães sem fermento. Do outro lado tinha um candelabro, uns 7 velas, e na frente do lugar santíssimo o altar de incenso. Tinha o véu, dentro do véu era o lugar santíssimo, onde tinha uma arca. Dentro dessa arca estavam os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, uma demonstração do maná, uma tampa, 2 anjos querubins cujas asas se encontravam no topo, e entre os 2 anjos tinha uma luz que ficava permanentemente acesa, que era chamada de Shekinah. Então, esses elementos todos do santuário são elementos que nós vamos encontrar no livro do Apocalipse. Você vai ver em diferentes partes falando sobre o altar de incenso,
falando sobre candelabro, falando sobre pães da proposição, falando sobre altar, falando sobre pia, falando sobre a arca, falando sobre os 10 mandamentos. Ou seja, esses símbolos do Apocalipse foram tirados de dentro do santuário. Então, se eu quero entender melhor o Apocalipse, eu preciso compreender o que é o santuário e todos os rituais que envolviam o santuário. Haviam também as festas, que celebravam os rituais do santuário. E essas festas também vão aparecer no livro do Apocalipse. A festa dos pães asmos, a festa do tabernáculo, o dia da expiação, que era o dia do Yom Kippur, quando havia então a purificação do santuário, que era a libertação do santuário dos pecados das pessoas que foram depositados durante um ano. Ou seja, entender o santuário é entender o livro do Apocalipse. Se a pessoa não entende o santuário, ela vai ter muita dificuldade em identificar ou interpretar o livro do Apocalipse. E que incrível fazer essas conexões, né? No sétimo programa, na sétima chave, nós entendemos a importância de entender o Antigo Testamento para entender o Apocalipse, Daniel, etc. E aqui, mais uma vez, a gente vê a importância de entender a Bíblia como um todo. Ela está inteiramente conectada. E a forma didática de Deus explicar o sacrifício, a salvação, através do santuário, é uma forma palpável para a gente entender o trabalho de Jesus nas nossas vidas. Eu acho isso magnífico. É uma forma lúdica, né? Então, Deus não apenas explicou que Jesus Cristo morreria para salvar-nos dos pecados, mas ele deu um ritual para que as pessoas entendessem exatamente aquilo que estava acontecendo, aquilo que iria acontecer. Porque o ritual do santuário, ele era, na verdade, eu vou até usar uma linguagem aqui um pouco antiga, talvez alguns das novas gerações não vão entender, um cheque pré-datado, lembra disso? No passado a gente dava um cheque para a pessoa dizer, olha, o cheque é para o dia 30, então não desconta antes, desconta só no dia 30. Você dava para a pessoa, você pagava, levava a mercadoria e a pessoa ficava com o seu cheque para descontar no banco apenas no dia que você estabeleceu. Então, o Antigo Testamento, na verdade, era um cheque pré-datado. Deus ele iria pagar todo o ritual do santuário do Antigo Testamento na cruz. Os sacrifícios dos animais, dos cordeiros, eles não eram suficientes para a salvação de ninguém do Antigo Testamento. Mas as pessoas do Antigo Testamento foram salvas em um crédito que seria consumado por Cristo na cruz. Uma antecipação. Foi uma antecipação. E eu penso que a apresentação do santuário, ela é muito assim natural no sentido, porque como nós vimos no programa que Jesus é o centro das Escrituras, e nós vimos que Mateus, Marcos, Lucas e João falam da vida de Jesus aqui na Terra. E o Apocalipse seria como um quinto evangelho apresentando Jesus no seu ministério no céu e o estabelecimento aqui da terra. O céu, ele possui um santuário. E o santuário terrestre, ele foi construído tendo como base esse santuário celestial. Então, é nítido entender que o santuário é a sede de governo de Deus para a humanidade. Quando o homem entrou em problemas, Deus coloca uma extensão, uma embaixada dessa sede de controle aqui na terra com o primeiro tabernáculo e depois o santuário. E com Cristo Jesus não há mais necessidade de um prédio, porque Ele está entre nós. Ele é o santuário, Ele é o sacrifício. Ele é a oferta, como nos diz o livro de Hebreus. Então faz sentido, ao nós vermos os últimos momentos e o ministério de Jesus, não mais aqui na terra, lá no céu, ele está se movimentando no santuário celestial. Olha, tem algumas coisas, pastor Douglas e Rebeca, que eu anotei aqui, onde nós vamos encontrar elementos do santuário no livro do Apocalipse. Eu não esgotei todos, são apenas os mais importantes. Por exemplo, quando nós vemos lá no capítulo 1 de Apocalipse, antes de falar sobre as 7 igrejas, que é Apocalipse 2 e capítulo 3, nós vemos Jesus no meio dos candelabros. Ou seja, candelabro é um elemento do santuário. Então, Apocalipse 1, 9 a 20, o que nós vemos lá de Jesus é uma descrição do santuário, Jesus no santuário. Na abertura dos 7 selos, Apocalipse 4 e 5, nós encontramos vários elementos do santuário. Capítulo 4 e 5 fala de uma visão onde João vai para o céu e vê Deus sentado no seu trono, e nas mãos ele tinha um livro selado com 7 selos, e Deus está dizendo quem é que pode abrir o selo, não foi achado ninguém digno, e João chora, aparece Jesus, diz assim, eu posso abrir os selos, ele abre os selos,
Ali são elementos do santuário que aparecem. Você vai encontrar também no soar das 7 trombetas. Lá em Apocalipse 8, versos 2 a 5, também existem elementos do santuário descritos no tocar das trombetas. Na ira das nações, em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, mais uma vez, elementos do santuário. Nas 7 últimas pragas, nós também vemos em Apocalipse capítulo 15, versos 5, 6, 7 e 8, elementos do santuário. Um evento que tem a ver com o final da história do mundo. Na consumação de tudo, Apocalipse capítulo 19, versos de 1 a 10, vemos vários elementos do santuário. E na Nova Jerusalém, quando encontramos em Apocalipse 21, versículos 2, 3, 4 e 5, João falando sobre o tabernáculo de Deus que se estabelecerá entre os homens. Tabernáculo é um outro nome para o santuário. Então, durante todo o livro do Apocalipse, existem várias menções do santuário. Não dá para dizer que esse santuário não está presente no livro do Apocalipse. Porque eu já ouvi gente falando assim, não, pastor, essa teoria de que no céu tem um santuário não se sustenta na Bíblia. Não se sustenta? Imagina, o livro do Apocalipse está recheado de menções do santuário. Então, se alguém acredita que não há um santuário no céu, não vai entender aquilo que está acontecendo no Apocalipse, porque estas cenas se dá lá no céu e no santuário celestial com aplicação aqui na terra. E eu consigo entender porque para as pessoas da época de Jesus lendo fazia muito sentido. Para nós é um pouquinho mais distante, porque a gente não tem tanta essa realidade do tabernáculo hoje em dia. A gente vai numa igreja, às vezes a gente tenta fazer essas conexões. Como que vocês explicariam para um leigo, para uma pessoa, a importância do tabernáculo de forma prática no Apocalipse? O que isso significa para alguém, um cristão, por exemplo? Olha, se eu fosse resumir, eu ia dizer Deus conosco. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse é o conceito. O primeiro santuário, se a gente fosse uma linguagem técnica, teológica, seria o próprio Éden. O Éden era uma forma de santuário onde Deus estava com o ser humano. Esse sempre foi o objetivo. Mas no Apocalipse, ali é Deus com o ser humano, sabe? E comigo e com você a cada dia, cuidando da gente, protegendo e provendo pra gente. Sem dúvidas. Eu acho tão bonita essa mensagem, né? Porque o santuário mostra que Deus não desistiu dos seres humanos. Porque com a escolha do pecado, Deus poderia dizer assim, tá bom, vocês querem o pecado? Fiquem com o pecado. Eu vou embora e deixarei vocês jogados à própria sorte. Mas Deus não fez isso. É um Deus que insiste, persiste, que busca, que vai atrás. E quando Ele implanta o santuário, Ele estava dizendo que o ser humano é muito importante para Ele. E que Ele não desistiria assim do ser humano, mesmo com o ser humano rebelde, mesmo com o ser humano pecador. Deus, Ele continua nos amando. Então o santuário é uma constante lembrança de um Deus que vai atrás, de um Deus que está conosco, como diz o pastor Douglas. E é interessante que essas alusões diretas que a gente está discutindo são maravilhosas, mas tem as indiretas. Alguns estudiosos apontam que até a própria estrutura do santuário ela está ligada à liturgia diária do santuário. Por exemplo, quando um levita chegava no santuário, um sacerdote, a primeira coisa que ele fazia era ir ali dentro do lugar santo e acender as velas. Depois ele saía e começava o sacrifício e fazer o seu serviço diário. É interessante, quando Jesus ascende ao céu, o que a gente vê ele fazendo? De certa maneira, é o que está no Apocalipse. Ele vai ao candelabro primeiro. Depois, Apocalipse 4, 5, é a oferta, é o sacrifício. E assim a gente vê a progressão de uma referência à liturgia diária. Mas não só a liturgia diária, mas as próprias festas. Festas das trombetas. Tem ali as 7 trombetas. E eu quero destacar aqui nos poucos minutos que nós temos, a festa mais importante e solene do santuário, que era o Yom Kippur, o dia da expiação, quando Deus elimina uma vez por todas o pecado. E isso é muito claro no Apocalipse, porque cada Yom Kippur apontava para o grande dia da expiação, quando Deus vai eliminar uma vez por todas o pecado no mundo. E olha que é bonito, quando a gente vai para Apocalipse 19 e vê ali o lugar santo, vê a arca, o que a gente vê ali da aliança, né? A gente vê a eliminação do pecado logo em seguida e Deus estabelecendo para sempre com seu povo. Essa palavra é bonita, né, pastor? Para sempre. Porque no santuário da terra tinha o dia do perdão,
mas no dia seguinte, do dia do perdão, já começavam os pecados de novo. O Yom Kippur na época da Bíblia era anualmente, então uma vez. Então acabava o dia do Yom Kippur, no dia seguinte já voltavam os rituais e os pecados voltavam a ser oferecidos e trazidos para o santuário. No santuário celestial do Apocalipse, quando aconteceu o Yom Kippur, ele será o Yom Kippur, ou o dia do perdão definitivo, final, porque depois que Jesus expiar o pecado de uma vez por todas, ele não vai existir mais. Então ele próprio foi o cordeiro para acabar com o pecado e ele também estabelece o Yom Kippur para apagar o pecado, eliminar. Nossa, é emocionante. Exatamente. Imagina esse dia como ele vai ser. Não vai ter um novo ciclo de pecados, né? Jesus termina com o pecado, ele extermina o pecado e o pecado nunca mais se levanta. Amém. Pastor, ora conosco. Senhor, obrigado por essa mensagem de esperança, de fé que temos por meio do santuário, porque sabemos que o Senhor ministra nesse santuário e ministra por nós, para que consigamos ter a vida eterna e chegarmos à salvação. Toma-nos em teus braços de amor, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém. O estudo da Bíblia nos ajuda a esclarecer este e outros temas diversos da Bíblia. Para conhecer a Deus, precisamos saber o que está escrito na sua palavra. E pensando nisso, nós queremos oferecer para você o curso Bíblia Fácil. Todo o conteúdo desse estudo foi desenvolvido para guiar o seu aprendizado nos principais temas da Bíblia. Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estaescrito.ca. Envie um e-mail para info@estaescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973 ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Eu amei esse programa sobre o santuário. Muito obrigada, Pastor Rossi. É uma alegria poder participar aqui desse estudo tão especial com vocês. E nós tivemos 9 programas até agora. Se você perdeu, não tem problema. Você pode ir nas nossas mídias sociais, no nosso YouTube, assistir nossos programas que já foram ao ar ou vê-los novamente. É um prazer enorme ter você conosco. Não se esqueça, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Olá, seja bem-vindo. Feliz sábado. Bom dia, igreja. Que dia lindo em Toronto. Na Igreja Brasileira de Toronto, todos encontram lugar para pertencer. Venha nos visitar e fazer parte dessa família. 122 Ninico Avenue, aqui em Toronto. Estamos esperando por você.